O jornalista Luiz Lima é uma das principais cabeças por trás do Carnaval de Rua de Brasília. Blocos tradicionalíssimos como o Pacotão e a Baratona são criações dele. Nesta edição de Pioneiros, vamos conhecer histórias de outros carnavais contadas por essa personalidade que trouxe do Nordeste a paixão pelas festas populares. Meu nome é Luiz Ferreira de Lima, conhecido mais como Luiz Lima. Nasci em 8 de maio de 1938 e na cidade de Pesqueira, estado de Pernambuco. Como eu falei, eu nasci na cidade de Pesqueira, Pernambuco, e meus pais era daquela região ali onde existia a fábrica Peixe, uma das maiores fábricas do Brasil na época. Para você ter uma ideia, a fábrica tinha 9 navios para carregar extratos de tomate e tinha mais um trem que saía de Pesqueira até o Recife para descarregar doce, marmelada, uma série de outros produtos de indústria, né, industrializado, e até o Recife, e de lá exportar. A fábrica era muito grande, muito grande. E eu tive o prazer de começar a minha vida profissional lá naquela fábrica. Não foi muito tempo, mas foi importante. Eu trabalhei lá há alguns tempos, parece 2, 3 anos, e foi quando estava surgindo Brasília. E eu tive uma discussão muito séria com o meu agrônomo, com o meu engenheiro agrônomo, e decidi que ia ver o que era que se os índios de Brasília tinham mesmo coragem de comer alguém, porque se falava que os índios aqui trituravam todo mundo e comiam a carne. Isso era uma coisa de Lacerda, né? Para atrapalhar a construção de Brasília. E aí isso disseminou e todo mundo tinha medo, queria vir para Brasília, principalmente da minha cidade, da minha área, daquele torrãozinho lá de Pesqueira. E eu falei na hora, puxa vida, se eu estou aqui discutindo como um engenheiro, puxa vida, eu acho que eu vou discutir com muitos engenheiros lá em Brasília o que nós precisamos fazer para construir essa cidade. Não tinha outro transporte não, né? Porque se eu fosse sair de Pesqueira para o Recife, eu ia levar um dia. Depois do Recife, eu ia levar me arrumar lá, mais 2, 3 dias para chegar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E vindo para Brasília, era mais fácil e chegava bem antes do que se eu fosse pingando nos aviões, que os aviões não eram nada muito bons. Era DC-3, Douglas, vocês nem sabem nem o que é isso. Era um avião que parece que ele batia a asa, entendeu? E eu resolvi, como eu vim sozinho mesmo, resolvi vir de ônibus. Não foi tão ruim. Quantos anos o senhor tinha quando veio para Brasília? 21. 21. E conhecia alguém aqui já ou chegou? Tinha uma pessoa que eu conhecia, mas até encontrar essa pessoa demorou para burro. Havia uma triagem, era ali no Valparaíso. Ali tinha um posto, eu acho que ainda tem um posto de polícia, eu acho que se mantém até hoje, porque as pessoas que chegavam, era feita uma triagem, a capacidade que ele tinha, entendeu? De fazer determinado tipo de trabalho. O pedreiro, ele já dizia que era pedreiro, como é que chama? O carpinteiro também já falava que era carpinteiro. Aí tinha as pessoas que não tinham profissão. Aí, aquele pessoal que não tinha profissão era ajudante pedreiro ou ajudante de marceneiro, de carpinteiro. Era assim que era selecionado. Aí quando você chegava no hotel, por exemplo, quando eu cheguei no hotel, tive uma entrevista e as pessoas, os entrevistadores perguntaram o que eu podia fazer. Eu falei, olha, na minha terra eu trabalhei muito com gente, pessoal. Aí o cara notou ali, então tá, vamos ver o que é que vai acontecer. Às 5 horas da tarde a gente vai dar o retorno para vocês. Aí quando foi às 5 horas da tarde,
eu fui selecionado para fazer um acompanhamento das pessoas que estavam trabalhando na estrada Brasília-Goiânia. Ali, no final do Duque Bandeirantes, nós pegamos 42 quilômetros de asfalto para fazer. Aí era Natal, aí peguei o ônibus, não, aí já era de avião. Peguei o avião da Real, tinha esse também. Tinha um avião da Real, aí fui para o Recife, né? Aí já estava mais ou menos já escolado da história. E do Recife fui para Pesqueira, fiquei lá um tempo. Eu achava que não ia voltar mais, mas tinha uma coisa muito estranha dentro de mim que eu tinha que voltar, porque eu sabia que tinha começado a fazer alguma coisa de interessante, que era uma cidade. Então eu falei, não vou ficar aqui não. Aí voltei para cá. Aí quando voltei para cá, logo depois, já em 60, final de 61, aí a Embaixada Americana estava selecionando empregados para a Embaixada, trabalhando na Embaixada. Foi quando eu fui lá, me cadastrei, fiz o teste e passei. E aí fiquei 22 anos e 8 meses trabalhando para o governo americano. E o senhor falava inglês, é isso? Aprendeu como? Inglês? Rapaz, em Pernambuco você até hoje você ainda aprende vendendo coisas de chinês. Você brinca, fala até em chinês, entendeu? Aí aprendi na escola lá e aprendi também no dia a dia, conversando com os americanos que chegavam lá no Recife, para Pesqueira. Aí foi legal. Não era um teste muito violento, muito duro, mas era um teste e eles precisavam. Era bem no início de Brasília, né? Acho que não tinham muitas embaixadas aqui ainda. Só existia, na realidade, a primeira embaixada que começou a fazer alguma coisa foi a Embaixada de Portugal. E depois a Embaixada dos Estados Unidos. A minha atividade era jornalística, era comunicação social, era o USES, o United States Information Service, ou seja, Serviço de Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos, que fazia tudo, era totalmente diferente a assessoria de imprensa. Hoje já está meio bagunçado, hoje está meio tipo Brasil, entendeu? Porque na embaixada, o presidente dos Estados Unidos fala, hoje, o Trump é doido, mas vamos dizer que fosse o Kennedy, né, que eu trabalhei ainda no precursor do Kennedy, quando ele viria para Brasília, mas o que ele falava em Washington era o que eu falava aqui também. Ele falava 10 linhas o máximo para a imprensa. Então, o meu adido de imprensa passava para mim as 10 linhas, e às vezes a gente botava até no papelzinho, quando era mais complicado, e a gente saía, eu visitava os jornais. Eu visitava todos os jornais, porque, como eu te falei, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Todos os dias eu visitava uma base de 30 sucursais e mais os jornais locais, levando material, press release. Antes de eu ir para a embaixada, tinha pouca gente, eu acho que não tinha nem 10 mil pessoas. Né? Era o pessoal que construía os edifícios, pessoas que faziam estradas, né? Construía estradas, e não tinha muita gente. O Núcleo Bandeirantes, por exemplo, ou seja, a Cidade Livre, tinha um grande mercado, e as pessoas todas de Brasília se concentravam naquele mercado no final de semana, sábado, domingo, mesmo porque você precisava comprar roupas. Você tinha muita poeira, e você precisava comprar roupas. E outras coisas mais. Tinha um único bar lá, que era um bar importante, que era o bar que as pessoas que tinham um pouquinho mais de grana frequentavam. O senhor lembra o nome? Olgas Bar. Ali tem os cantadores de viola, as pessoas que faziam alguma coisa, artes e palhaços, mas muito pouco, não era nada especial não. A gente não tinha muito o que fazer aqui, era trabalhar, ganhar dinheiro e trabalhar, e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro, só isso. O maior operário chamava-se Juscelino Kubitschek. Ele descia no meio da obra, os candangos já sabiam que ele ia descer, porque ninguém avisava, não tinha esse negócio de... não tinha como avisar. Ele vinha no helicóptero, passava e tal, aí o piloto lá, que só tinha o piloto e ele também, não tinha mais ninguém não. Aí abria-se uma parte lá daquele pessoal, limpava um pouquinho só, e ele descia e começava a abraçar candango, né?
entendeu? Ele estava sempre presente nas obras. Era muito, 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 muito. E gostava de estar nas obras, mesmo porque ele tinha dois cabras bons, né? Que era o Israel Pinheiro, que era o tocador da obra, que era uma espécie de prefeito, e o outro que morreu, Saião, morreu na Brasília, Belém, Brasília, né? Sim. Então, esse cara era fantástico. E não tinha esse negócio de dizer, comida está ruim. Não, a comida era o quê? Era uma marmita bem grande, com 1,2 kg de comida, uma base de 600, 700 gramas de carne, e o resto era, o cara sentava ali, meu amigo, o Saião comia que era uma beleza, entendeu? Junto com os candangos, em cima de uma pedra, qualquer coisa. Não tinha esse negócio de é importante, não é importante, o cara é pedreiro, como é que se diz, ajudante pedreiro, todo mundo era igual. E Kubitschek ensinou isso pra gente, que as pessoas eram iguais. Eu acho 58, final de 58, 59, tinha uns ensaios que eles faziam no Eixão. Não era ensaio, o cara ia mesmo, né? O cara pegava um pistão, uma clarineta, não sei o quê, e tal, desorganizado, e ia para o Eixão e alguém divulgava. Divulgava no vídeo, né, lá. E eu lembro que eu fui numa festa de carnaval, que não tinha mulher também, não tinha... Cara, a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Eu saí ali de frente ao Banco do Brasil, Banco Central, e fui andando até mais ou menos a 206, 106, 206. Aí, cara, um monte de gente andando, e o pistãozinho, você tentava cantar, não cantava, e só o homem, cara, era complicado demais. Aquilo ficou na minha cabeça, na minha imagem, e não tinha asfalto ainda. Era o piche preto, aquele coisa que põe o asfalto por cima. Então, isso aí, você vê o meu nível de festa, como é que era. Mas aquela ali ficou na cabeça. Aí eu sempre fui festeiro. E dava saudade de Pernambuco e voltava para lá, Carnaval, São João, não sei o quê, para ir para lá. Né? E comecei a fazer aqui, eu falei, poxa vida, Brasília precisa de alguma coisa para a gente fazer, envolver esse pessoal de Brasília. Uma coisa mais organizada, né? Aí surgiu o Pacotão, né? E o Pacotão foi em que ano? 76, parece. Quando nós fizemos o Pacotão, nós fizemos um bloco que era contundente, com política, né? E isso a gente criou lá no Clube da Imprensa. E eu era diretor do Clube da Imprensa nessa época. Como eu já mexia com festa, não sei o quê e tal, os caras... E também vinha da área de educação física. Né? No Clube da Imprensa, era que eu frequentava, às vezes, quando vinha aqui, Chico Buarque, Paulinho da Viola, o Fagner. Esse pessoal todo ia para o Clube da Imprensa quando chegava em Brasília. Tudo era companheiro da gente. O Chico Buarque jogava com a gente, jogava pelado com a gente. Entendeu? Era tudo bem doidão. E qual que é a origem do nome Pacotão? É do pacote de 70, não sei o que, o pacote político. Aí, que tinha um pacote que era... Pacote econômico. Que era... Eu não sei se era econômico só não, era um pacotão aquele violento mesmo, de prender e arrebentar. Então eu falei, puxa vida, fizemos o pacotão e depois eu fui para o Recife. O pacotão saía durante o dia e depois todo mundo ia embora, enchia a cara e ia embora. Aí eu comprei a passagem para o Recife e eu fui para o Recife para sair no Beer Night Classe A. Aí cheguei no Beer Night, saímos tal e tal, e quando eu voltei do Recife depois do Carnaval, aí eu falei, puxa vida, eu vou fazer
um bloco que seja parecido com esse do Recife. E como eu já tinha frequentado outros blocos que eram ligados à bebida, Turma do Limão, Turma da Pitu e Birinite Classe A, todos esses blocos eu participei deles. Aí quando eu cheguei, voltei lá do Recife, aí eu chamei um cara chamado Carlão, que gostava de uma maconha, que era uma beleza, e outro chamado Pingo, não sei se você já ouviu falando desse cara também. Aí eu falei que esses caras são os caras que vão me ajudar, que esses caras são intelectuais. Aí eu falei, Carlão, eu quero fazer um bloco legal igual do Recife. E o Carlão era do Recife. Aí falando com ele, aí o Pingo chegou, o Pingo era doidão mesmo. Aí começamos a conversar, aí começamos a dar os nomes que seria o bloco. O bloco eu faria, não tem problema nenhum. Eu botava o bloco na rua. Era a minha função era botar o bloco na rua. Aí começamos a discutir e tal. Vamos fazer assim, assado, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, o miolo deles era queimado mesmo. Falei, pô, vamos fazer o seguinte, bar à tona. Aí o Carlão, do Peru, cara, do Peru, baratona é legal. Aí fizemos a baratona. Que era diferente, não é igual hoje, né? Baratona nós fizemos, era uma coisa muito bonita e tal. Aí a gente se concentrava na 302, saímos para o Clube da Imprensa, passava em frente ao iate, e nessa época estava começando o Rock em Rio. Aí nós fizemos Rock em Lago. Era muito bom, aquela turma era muito boa. Aí fizemos Rock em Lago, aí montamos um belo, como é que se diz? Palanque lá no clube, tinha um campinho de futebol, no Clube da Imprensa, e fizemos o Rock em Lago. Foi um sucesso total. Baratona chegou, aí tinha o Rock em Lago. Aí Baratona não deixou de crescer, não era a música em si, é que eu distribuía 3 caminhões de cerveja de graça. Mas aí qualquer um vai nesse bloco, né? Distribuía 1.200 litros de caipirinha, de graça. Um caminhão cheio de cerveja e outro caminhão distribuindo caipirinha. Então, quando os caras chegavam lá no final, cara, aliás, os que conseguiam chegar, que a ideia era o seguinte, quem chegasse por último mais bêbado é quem vai ganhar o troféu. E o troféu era chamado-se o seguinte, eu não sei se o gesto é legal, mas vou falar como é que era. Era cirrose hepática do Carvalho. Aí, esse era o troféu. Então o cara chegava por último e mais bêbado é que ganhava o troféu cirrose hepática do Carvalho. Aí tem um ritual, né, que o cara, o presidente do bloco vai lá em cima, dá uma escada, aí da escada você, como é que chama? Divulga o nome do bêbado, não sei o que e tal e tal. Aí fizemos, até o Clube da Imprensa, nós fizemos 3 anos, a baratona. Tinha um padre chamado Padre Roque, aqui que um dia fui uma entrevista com ele num programa de televisão da TV Brasília. E o Padre Roque era debate, era eu acho que era o Álvaro Costa, e o Padre Roque. Aí o Álvaro, ei Luiz, como é que tá aí? A baratona tá legal, não sei o quê, PPP e tal. Isso antes de eu repaginar. Falei, a baratona é legal, cara, tá garantido, tudo legal e tal. Vai ter 3 caminhões de bebida, já está certo com a Brahma, 1.200 litros de 6 barris, né? De caipirinha, não sei o quê, tudo de graça. E o padre só olhando. Aí, o padre, mas não é possível. O senhor, homem de educação física, e dando um porre geral na cidade. Eu falei, caramba, é agora. Eu falei, não, padre, eu estou fazendo só uma vez por ano e tal. Aí ele, não, mas mesmo assim, isso é um pecado, não sei das quantas, isso aqui e tal. Eu falei, não, padre, é uma vez por ano, as pessoas ficam alegres. Aí ele não aceitava, né? Eu falei, quer saber de uma coisa, esse padre vai fazer propaganda para mim. Aí ficamos meia hora
o padre só, mas o senhor acha que o senhor, com esse negócio de baratona, barratona, e vai chegar em algum lugar, o senhor está denigrindo a cidade, está denigrindo não sei o quê, a família, papapá e tal. E eu falei, caramba, o padre está indo bem. Aí o Álvaro, o senhor quer falar? Não, Luiz? Não, não, deixa o padre falar, cara. Aí quando fala com as considerações finais, aí o Álvaro, Luiz, você tem 1 minuto para falar sobre a baratona. Eu falei, não, deixa o padre falar, ele está tão bem, está indo tão bem. E ele estava achando que estava dominando. Aí ele falou, eu falei, você vai querer falar? Não, não, estou satisfeito. E vocês estão esquecendo que o Roberto Marinho que pegou essa bandeira, né? Aí na mesma hora, logo eu falei de manhã, meio-dia já estava dando, à noite já estava dando, e ficaram 3, 4 dias. Sobre a sua empresa, a Clip Clipping, quando é que ela começou? Começou quando o senhor saiu da embaixada? O Clipe é uma coletânea de muitas matérias, de vários jornais, ou várias emissoras de televisão, de rádio, como é que se diz? Juntas, compiladas no que de interesse de uma empresa, ou de um governo, ou de prefeitura. Nós trabalhávamos para 40 órgãos públicos diferentes, entre Sebrae também, que não deixa de ser público, né? Quer dizer, é um público diferente. Todos esses órgãos aí, Câmara, Senado, Presidência da República, todos os ministérios, a gente trabalhou para eles, que era muito difícil você ter, hoje não, hoje é fácil, você ter, gravar na tua casa ou no teu escritório, lá na assessoria de imprensa, um material que amanhã cedo você chegue e você tem aquilo ali todo montado, é tudo, quer dizer, por exemplo, queda do colo, não é? Aquilo ali foi uma loucura. E eu já estava na ativa com o Clipe. Aí eu teria que montar para ele, o próprio Colo, que era a Severina, que era a mulher que tomava conta da comunicação dele, e também para o governo. Então eu tinha que fazer a compilação daquilo ali e entregar só o que era de interesse dele através de um relatório, com um relatório também. Se o cara quisesse ver uma matéria X, ele ia lá no relatório, via e dizia, eu quero essa matéria aqui. Então ele só botava na cassete dele, correr e tal, e localizar e já levar. Ou se ele quisesse, para melhorar ainda, ele me ligava e eu fazia a edição. Mandava só os interesses dele, entendeu? Do assessor de comunicação. Mas aí veio a coisa digitalizada, aí me ferrou todo. Eu tinha um contrato, por exemplo, com alguns órgãos, de 10 mil, 12 mil reais cada órgão. Deveria ser talvez uns 20. Então, quando veio a digitalização, aí me ferrou todo, porque aí o cara fazia, aí inclusive até a filmagem, né? Os caras faziam com o celular, fazia tudo, então o deputado, por exemplo, lá no plenário, ele já fazia a fala dele também, e aí ele me ferrou. Aí eu estou acabando, a Clipe ainda existe, né? Mas eu estou acabando totalmente e até não ter mais nenhum interesse, inclusive jurídico e tudo mais, é que eu vou terminar mesmo. Eu, por exemplo, eu fazia muito recuperação de material, né? Tem uma coisa que a rede social não faz. É você querer uma matéria que saiu polêmica, recente, por exemplo, há 10 dias atrás, e ela não está mais na rede social. Entendeu? A televisão não, ficava lá arquivado e tudo tinha, você arquivava também. Então esse é o maior problema que existe para derrubar a televisão. Eu acho que não vai ter problema não, eu acho até que vai melhorar. A mesma coisa de revista, né? As revistas os jornais, né? O Expresso, quase que acabou, mas continua pererecando ainda por ali e tal. Mas eu acho que não acaba não. O rádio também, eles falavam isso, o rádio vai acabar. O contrário, o rádio subiu demais. Não morre, cara. Então tem coisa que não morre.